Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Olá, muito obrigado, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso estudo Inexistência da Doença no canal do YouTube da Seicho Noye. Se você está chegando hoje pela primeira vez, que ótimo, né? Então a gente recebe você de braços abertos e aproveitando, né? Deixa aí a sua curtida, aí, o seu like no nosso YouTube, ativa o sininho e acompanhe todas as novidades no YouTube da Seicho Noye, tá legal? Tá recheado de coisa boa aí, de muitas palestras, vários temas de preletores incríveis, muito bem preparados. Então, você vai acompanhando aí a gente no canal do YouTube. Estou fazendo então um estudo do livro Inexistência da Doença, que é o livro que está nas minhas mãos aqui. Ele está disponível também no site da Seicho Noye, no sni.org.br. Você, através desse site, pode chegar na livraria virtual e adquirir o livro. E você, então, não se preocupe. Nós já estamos no 6º estudo, porém, todos os outros estão disponíveis para você no canal do YouTube. Então, você pode ir lá chegar lá desde o primeiro, né, e vir assistindo a sequência desse estudo do livro Inexistência da Doença. Combinado, então? Ótimo. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Eu vou agora para a página 55. E esse recado que eu acabei de dar vale também para você que está acompanhando, por exemplo, só à noite, porque a gente passa o estudo à tarde e à noite, né? Se você tem acompanhado somente à noite, também você pode recordar, claro, aquelas edições que você perdeu, legal? Então, eu estou na página 54, a gente tinha falado sobre um pouquinho do arrependimento, né? O arrependimento rompe a cadeia do karma negativo. Como eu expliquei anteriormente, karma é uma energia mental, né? Algo que a gente cria a partir de um pensamento, né? Eu odeio, por exemplo, ou eu amo intensamente, então isso gera um karma que a gente chama de positivo, ou seja, uma energia positiva. Eu odeio intensamente uma pessoa, por exemplo, então esse karma, né, é um karma, é uma energia negativa, a gente chama de karma, é uma energia negativa, é um disco mental. E esse karma ele é ativado sempre que ele encontra condições. Quais são as condições de ativação do karma? Então, por exemplo, se eu odeio o meu pai, por exemplo, ou odeio minha mãe, eu odeio a figura do pai ou a figura da mãe, então quando eu vou, por exemplo, para a escola e vejo a figura do professor ou da professora, dando ordens, falando como meu pai, falando como a minha mãe, mesmo que eu não perceba isso conscientemente, eu ativo este karma através do inconsciente. Então, de repente, eu não antipatizo com aquela pessoa,
ou, aliás, eu antipatizo com aquela pessoa, né? Eu não simpatizo com aquela pessoa, ou, por exemplo, me causa, às vezes, até reações físicas, o contato com aquela pessoa. Então, essa representação que a gente faz inconscientemente, a gente diz, então, que é a ativação do karma, daquele disco mental. Mas vale também para karmas que a gente chama de positivo, né? Quando eu amo verdadeiramente, não é? Isso, na verdade, nem é bem só um karma positivo, né? É uma ação que beneficiou alguém e também eu recebo de volta uma ação benéfica. Né? Isso é o giro da roda kármica positiva. Então, eu disse o seguinte, né, falando sobre a questão do perdão, né, o professor Masaru Tanigo disse que o karma negativo ele não se sustenta quando a pessoa perdoa de fato e até pensa, olha, eu estava errado em carregar este karma. Eu dei o exemplo de uma pessoa que, de repente, alguém, mesmo que seja por maldade, colocou uma pedra no seu sapato, você não percebeu, calçou o sapato e saiu andando. Ora, se você está andando, né, e está sentindo aquela dor causada pela pedra, você vai ficar pensando, aquela pessoa, por que ele fez aquilo e foi botar essa pedra no meu sapato, e você vai continuar andando com a pedra no sapato, ou você tira a pedra do sapato? Claro que você tira. Então, carregar mágoa, ódio, na verdade, eu ia falar tristeza, mas tristezas também, tristezas causadas, né, por um sentimento de repulsa a outra pessoa, tudo isso acaba gerando um karma, ou seja, algo que fica dentro da gente que precisa sair. A ação de tirar é sua. Alguém colocou a pedra no seu sapato, mas a ação de tirar a pedra é sua. É inteligente tirar a pedra para poder caminhar tranquilamente, ok? Ou seja, perdoar para poder tirar aquela coisa negativa que estava lá dentro de você, é uma ação inteligente. A gente costuma até dizer o seguinte, né? O próprio corpo tem essa inteligência, esta sabedoria dentro dele. Porque, por exemplo, se eu, na minha mão, por exemplo, né, entrar uma farpa de madeira, um pedacinho de madeira e ficar lá, e eu não tirar, o que é que o corpo faz? Ele expulsa. Né? Ele vai inflamar para dizer o seguinte, ó, isso aqui não faz parte deste corpo, então ele inflama, ou seja, objeto chamado madeira, esta madeira, não constitui parte do meu corpo. Vou tirar, vai inflamar, se você não tirar, inflama. O organismo tenta inclusive expulsar. Assim é o processo quando a gente carrega karmas negativos, ou seja, ódios, tristezas, mágoas, né, essa energia negativa. Como não faz parte do nosso corpo verdadeiro, do nosso Deus interior, do nosso Filho de Deus interior. Manter ódio, mágoa, porque não faz parte, é incompatível, é como água e óleo, então você jogou água, né? Você tem água, você joga óleo na água, o óleo vai lá para o fundo, depois logo está flutuando, porque são densidades diferentes. A gente pode dizer que o ódio e o Filho de Deus, né, o amor, etc., tal, tem densidades diferentes, então ele vai querer ser expulso. E às vezes a inflamação do corpo é exatamente aquela inflamação da mente que não reconhece aquilo como sendo parte sua e quer expulsar. A gente vai explicar mais detalhadamente isso, ok? Então, a isso o professor Masaru Taniguchi diz que é justamente o sentimento de dizer eu errei, me perdoe, você começa a reconhecer que aquilo não faz parte sua, como se você tivesse tirado aquela madeirinha do seu dedo. A minha esposa fez uma vez uma cirurgia, que era uma cirurgia para retirada da vesícula, tinha muita pedra, muita pedra. Então, ao retirar a vesícula, foi pelo processo de laparoscopia, né? Faz um pequeno corte, tira aquele órgão, algumas pedras ficaram no meio do caminho, tá? Ficaram no meio do caminho. Veja que impressionante, como o corpo é fantástico. Reconhecendo que aquilo não fazia parte, né, da constituição do corpo físico, o que acontecia? Na parte onde foi feita o cortezinho da cirurgia, virava e mexia, aparecia uma pedrinha. O corpo vai lá e expulsa aquela pedra por aquele caminho da cirurgia, até o momento que todas as pedras foram expulsas e aí fechou naturalmente.
cicatrizou, né, e fechou então aquele cortezinho que foi feito para a cirurgia. Olha que coisa fantástica, e tem gente ainda que não para pensar que isso é um milagre não no sentido de dizer, uau, aconteceu algo surreal. Não, é milagroso. A gente tem que entender que os milagres estão agora aqui, acontecendo nesse exato momento. O próprio funcionamento do corpo é um grande milagre, é uma grande incógnita. Quem diz que já conseguiu desvendar o funcionamento do corpo humano não está falando a verdade. Então, como é que você consegue entender que o corpo humano chega lá e diz o seguinte, ó, peraí, o que é isso aqui? Isso aqui não é nosso, não. E expulsa. Isso vale para materiais físicos, né, para corpos físicos, como madeira que entrou no corpo, como uma pedrinha que ficou lá dentro. Vale para sentimento também. Vale para os sentimentos que a gente guarda aqui dentro. Ok? Vamos lá, continuando então. Assim, quando nasce na pessoa o sentimento de contrição, que pede perdão do fundo do coração, esse é o sentimento, né? Arrependendo-se, é rompido o karma, que era formado pelas vibrações mentais de ilusão surgidas durante o curso da vida. Claro, né? Pelas experiências que a gente vive. E manifesta-se, então, a imagem verdadeira a partir do momento que se pede perdão, né? É por isso que Cristo disse, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, né? O reino dos céus está próximo, tá? Isso está, e eu queria chamar a atenção de vocês, em Mateus, tá? Está em Mateus 4,17, tá? Porque, veja só, quando está, algumas traduções trouxeram assim, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Quando João Batista declarou isso, porque essa citação, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, é chegado, quando João Batista diz isso, ele está profetizando a vinda de Cristo, né? Agora, quando Cristo declara isso, está em Mateus, versículo 4, né, 17, então Mateus está falando justamente, né, ou seja, Cristo está falando que está próximo, está ao lado da pessoa. Porque quando eu digo está próximo, eu posso interpretar que está vindo. Tá? A gente, em português, também tem essa utilização do próximo. Olha, está próximo de chegar o trem tal, está próximo de partir tal coisa, ou seja, está perto de partir, né? Perto de no sentido de que está chegando a hora de. Tá? Esse é o próximo que a gente utiliza em português. Só que nesse caso aqui, o próprio professor Masaru Taniguchi, eu já li outros estudiosos bíblicos, eles interpretam que está, na verdade, ao alcance das mãos. Há traduções bíblicas que dizem assim, ó, o reino de Deus está ao alcance das suas mãos, ou seja, está próximo, está, como diz aqui, né, é chegado, quer dizer, já está aqui, está próximo ao alcance de suas mãos. Então, Jesus Cristo declarou isso, tá? Arrependei-vos, quer dizer, na verdade, não é o arrependimento. Olha, cuidado porque cheguei. Cuidado porque o bicho vai pegar. Então, arrependei-vos. Não é nesse sentido. Imagine Cristo, com o amor que ele tinha para com todos nós, se ele ia dar uma advertência nesse sentido. Arrependei-vos, ou seja, ó, agora acabou a brincadeira, nós vamos, né, botar para quebrar aqui. Imagine que Cristo ia ter esse sentimento. Então, o arrependei-vos significa assim, perdoe as pessoas, perdoe aquelas pessoas que lhe causaram mal. Isso Cristo falou inúmeras vezes na passagem dele aqui no plano terreno, mas falou inúmeras vezes, perdoar 70 vezes 7, né, entrega a tua túnica, vá com o teu inimigo, oferece outra face, quer dizer, sempre ele estava dando mensagens que nós devemos amar incondicionalmente e perdoar incondicionalmente. Então, arrependei-vos, ou seja, né, o arrependimento é a contrição que diz, puxa vida, o reino de Deus está aqui do meu lado e eu não estou percebendo isso. Está junto de mim e eu não estou percebendo isso. Então, o arrependimento olha, até agora eu não estava me comportando como um filho de Deus, mas a partir de agora, né, vou me comportar, isso também é um arrependimento,
Quer dizer, eu não estava me comportando como filho de Deus porque odiava o meu semelhante. Eu não estava me comportando como filho de Deus porque odiava meu pai e minha mãe. Eu não estava me comportando como filho de Deus porque odiava uma outra pessoa por causa da constituição da pele dela, da cor da pele dela, ou por causa da etnia dela. Arrependei-vos. Arrependei-vos dos seus atos, porque o reino de Deus está aí do lado. Então vamos aproveitar, usufruir desse reino de Deus, porque o reino de Deus nos traz saúde, prosperidade, alegria e harmonia. Quando eu falo reino de Deus, eu não estou me referindo a algo que está distante, por isso que o reino de Deus está próximo. Por isso que o reino de Deus está ao alcance das suas mãos. Nós estamos falando de algo que está aqui agora. E eu venho insistindo com vocês nesse estudo. Significa que está ao alcance das suas mãos, significa que está manifestado no meu corpo, que está manifestado na ação do universo, né? Na própria ação deste universo grandioso que nós temos, na ação dos astros, na própria manifestação da vida no planeta Terra, que começou, né, o planeta Terra como minerais, né, depois foi avançando para seres mais complexos, como vegetais, unicelulares, pluricelulares, com clorofila, e foi, né, passando para seres mais complexos com órgãos. A vida foi se aperfeiçoando infinitamente. Isso é um processo que se dá na tela do tempo e do espaço e que aperfeiçoa a própria vida. E por falar em aperfeiçoar a própria vida, acabei lembrando de um exemplo que já dei, que é justamente o quê? Dos lagartos das ilhas de Galápagos, né, que fica no Pacífico, pertence ao Equador. E olha só, eu assisti um documentário bastante interessante, deixa eu marcar meu livro aqui, que os cientistas disseram que esses lagartos, eles não eram, né, dessas ilhas, não viviam nessas ilhas. Por algum motivo nadaram do continente e chegaram até essa ilha, essas ilhas Galápagos, né? Chegando lá, não tinha alimento para eles. Então, obviamente, começaram a morrer de fome alguns. E outros, com a habilidade que tinham de nadar, começaram a mergulhar no mar para poder se alimentar de algas, plantas que ficavam no fundo do mar. Veja só, não tem raciocínio. Como é que ele nadando, ele vai olhar lá no fundo do mar, ver que tem um negocinho verde ali, vai mergulhar e vai comer aquilo lá. Então, são instintos, que a gente pode chamar de instintos, porque não sei por que dizem que só nós humanos raciocinamos, né, e a gente tem dúvidas com relação a isso. Claro que os animais não têm o raciocínio elaborado que nós temos, mas enfim, tem. Então ele mergulhava, comia a planta lá no fundo e subia para a superfície. Só que ao comer as plantas, o organismo se enchia de sal, porque a água do mar é salgada. E aí alguns morreram, em virtude, né, do excesso de sal no corpo, mas outros conseguiram viver, tiveram descendentes, e esses descendentes começaram a desenvolver, né, esses descendentes desenvolveram um processo interno que o excesso de sal é expulso, eles começam a espirrar e o sal vai saindo do corpo. E aí? Será que o darwinismo, com toda a teoria incrível que trouxe, previa isso? Não é? Porque, veja só, uma coisa é você dizer que existem mutações e essas mutações elas passam para a geração seguinte. Ok, estamos de acordo. Mas ninguém observou o porquê essa mutação ocorreu nesse sentido. Porque você fala, a girafa tinha um pescoço, aí faltou, né, aí ela comia, né, a girafa mais alta comia aqui, a mais baixa comia aqui. Faltou alimento aqui, essa morreu e não teve descendentes, mas essa aqui teve descendentes, né? Então os descendentes já nasceram com uma altura mais próxima dessa aqui. Ok, tranquilo, ok, beleza. E no caso dos lagartos? Olha o que é a vida, olha o que a vida faz. Não parou por aí, não. Acontece que esses lagartos, por exemplo, sofreram um grande prejuízo quando um fenômeno chamado El Niño, aquele de aquecimento das águas, acabou matando grande parte das plantas que estavam lá no fundo. Então, eles mergulham, comem aquele material orgânico, mas está marrom, ou seja, não tem mais valor nutritivo,
Então eles começaram alguns morrendo de fome. Outros desenvolveram um mecanismo, quando eu falo desenvolveram, ora, quem é que desenvolveu? A grande vida do universo desenvolveu um mecanismo em que eles vão diminuindo de tamanho, porque eu e você, se a gente para de comer, a gente vai perdendo uma gordura, depois músculo, até chegar a morrer. Eles não só diminuem, perdem gordura, perdem massa muscular, mas diminui de tamanho, os ossos encolhem, isso é algo impressionante. E quando eles voltam a se alimentar normalmente, eles voltam ao tamanho que eles tinham antes. Ah, gente, então dizer que não existe um grande mistério por detrás disso, que a gente ainda não alcançou, não compreendeu, e eu não estou querendo atribuir a Deus esse grande mistério, porque alguém pode dizer, ah, não, mas enquanto a ciência vai provar. A ciência vai mostrar como isso ocorre. O que nós estamos dizendo não é contrário à ciência, nós estamos dizendo o seguinte, existe uma inteligência por detrás disso, que faz com que as coisas cheguem até esse ponto impressionante. É algo inimaginável, né, você pensar, né, que poder tem a vida. Não quer falar Deus? Não fala Deus. Que poder tem a vida? Que poder tem essa grande vida? Ou, se preferir, que poder tem Deus, né? Então, continuando aqui, né? Existem muitas formas de interromper o círculo vicioso do karma, como entregar nas mãos de Buda, como se entregar nas mãos de Buda e tornar-se um com ele, ou nas mãos de Deus, né? Ou realizar penitências para reparar os erros do passado. Só que na Seichonen nós dizemos o seguinte, né? O nosso princípio é entregar-se nas mãos de Deus. Então é comum todas as religiões terem um princípio básico da salvação, o princípio da manifestação da imagem verdadeira. Okay? O princípio da manifestação da imagem verdadeira, originariamente livre, tá? E aí este princípio, que no caso é o amor, é o perdão, é a reconciliação, é o assumir que eu sou a própria vida do universo, a própria vida de Deus. Então é este princípio de salvação que está em todas as religiões, é que acaba quebrando, ele diz aqui, o grilhão, né? Ele usa essa palavra, o professor Masaru Taniguchi, acaba rompendo o grilhão do karma negativo que prendia as pessoas, ou seja, esquecer-se de si e realizar cada dia dedicação de amor ao próximo, esquecendo-se de si, isto é anular o ego. Dedicar amor ao próximo é anular o ego. Tá? No finalzinho desta nossa conversa, vou realizar com você, como eu já fiz anteriormente, a prática da meditação Shinsokan de oração mútua, onde nós vamos orar uns pelos outros. E aí nós vamos fazer uma declaração, né? Que a gente declara, né, e promete a Deus trabalhar em prol da concretização do bem, em prol da concretização do próximo. Você deve pensar seriamente nisso, porque quem pensa assim é aquela pessoa que tem fé e diz o seguinte, já estou curado e por já estar curado eu vou retribuir a graça a Deus. Aquele que tem fé já acredita que o que pediu a Deus, que pediu ao universo, já recebeu. Se eu já recebi, tenho forças para contribuir com o próximo. Esse círculo virtuoso de amor ao próximo, a gente deve levar até as últimas consequências. A humanidade está caminhando para isso, tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza. Nós temos avançado muito rapidamente em direção a não suportar mais injustiças, coisas negativas e realmente desejar apenas o bem do próximo, ok? Vamos continuar aqui. Então, agora eu vou continuar na página 57, tá? E aí, uma vez o professor Masaru Taniguchi estava lá conversando sobre a questão, né, da uma associação Pomba Branca, a Associação das Senhoras, fazendo uma palestra e uma pessoa fez uma pergunta para ele. Professor Taniguchi, frequentemente o senhor escreve, né, os ideogramas Honi Jinen. Poderia explicar o significado disso? Então ele escreve, né, esses ideogramas. E ele diz o seguinte, né? Ho, que é o ideograma Ho, quer dizer verdade que preenche o universo. Verdade que preenche o universo. Lei do universo. Tá?
O universo é preenchido pela lei. Isso não há dúvida, né? E as leis se manifestam, inclusive, dentro do plano da tela do tempo e do espaço, do plano físico. Lei da termodinâmica, lei da gravitação, enfim, várias leis, né, que existem aí. Então ele diz, aqui está, o universo é preenchido pela lei que, por exemplo, faz funcionar em harmonia, sem qualquer, né, desvio, algo tão complexo como o corpo humano. Olha só, o universo é preenchido de lei que, por exemplo, faz funcionar em harmonia sem sequer um desvio, algo tão complexo como o corpo humano. Isso eu tenho falado muito com você. Falado, não é exageradamente, né? Tenho falado várias vezes com você. Se você quer encontrar aonde está a imagem verdadeira, onde você encontra a perfeição da imagem verdadeira, olha para o umbigo, olha para si próprio. Aí, o professor Masaru Taniguchi está dizendo, não está longe de você, está muito próximo de você. Se quisermos nos tornar um com esta grande lei do universo, isso será impossível enquanto existir um caroço chamado ego. O que é o ego? O ego é o egocentrismo que a gente diz, né? É o território da pessoa. É o território. O egocentrismo é o território. Tem gente que tem o território lá, né? É o meu espaço, é a minha vida, é a minha razão, é o meu ferimento, é o minha. Isso é a manifestação do caroço chamado ego. Mas é ruim o ego? Não. Obviamente que você tem que ter respeito a si próprio, indiscutível, né? Você não pode ser violado no seu respeito, né? Você não pode ser violada no seu respeito, isso é indiscutível. O que nós estamos falando é aquela posição da pessoa que anda com a pedra no sapato e diz, é o meu sapato, não vou tirar. Né? Ou seja, aquele caroço do ego que não consegue entender que a essência de cada um é a própria vida de Deus. Então, o professor diz, quando desintegramos totalmente o caroço chamado eu, como que o triturando num liquidificador, tornamos-nos um com a harmoniosa sabedoria da imagem verdadeira do universo. O episódio que eu falei da minha esposa, quando ela começou a passar mal, então nós não sabíamos mais o que fazer. Né? Continuávamos firmes nas orações, mas é aquilo que o professor Masaru Taniguchi diz. Se eu tenho um caroço chamado eu, por exemplo, poderia se manifestar assim, sou preletor da Seicho no Ie, a minha esposa preletora da Seicho no Ie, e nós não vamos arredar o pé aqui, não vamos procurar no tratamento médico. Olha só o caroço chamado eu. Pode curar sem tratamento médico, de acordo com as leis mentais? Pode. Mas se eu tenho a mente livre sem o caroço chamado eu, o outro fez errado, o outro que não sei o que lá, eu que me feri, eu que me prejudiquei, esse caroço do eu acaba nos cegando. E nós ficamos com a mente livre, orando. E um dia, numa meditação, porque a gente levava para vários médicos e ninguém sabia o que era. Um dia, na meditação, me veio para levá-la ao hospital universitário, lá na USP, Hospital Universitário da USP, porque eu era aluno lá na USP. Só que eu não tinha ainda realizado a minha matrícula, então a USP me atendeu até numa exceção. Veja o amor das pessoas, porque quando eu cheguei com a minha esposa lá, né, e depois eu fiz a matrícula, regularizei toda a situação, claro, mas quando eu cheguei com a minha esposa lá, foi impressionante. Nós entramos com ela, veio um rapaz que era residente, um médico residente, olhou para ela, examinou-a e imediatamente saiu da sala e disse assim, ó, já volto. Chamou 2 outros médicos, vieram, né, 2 médicos, lembro agora, um médico alto, um outro senhor que era oriental, um japonês, e eles levaram a minha esposa e voltaram e disseram assim,
olha, é o seguinte, e explicaram o caso dela. Né? Houve aí um inchaço da vesícula biliar por causa da questão das pedras, ela estava amarela e os médicos anteriores tratavam como icterícia. E a bile espalhou pelo corpo, inflamou o corpo inteiro. Nós não temos como fazer cirurgia agora. E aí começaram o tratamento, anti-inflamatório, etc. Tal. Quando os órgãos voltaram ao normal, retiraram então a vesícula dela. Então veja como as coisas funcionam quando você está em conexão com Deus. E aí aconteceu que nesse processo, passado alguns meses, minha esposa começa também a passar mal, voltamos com ela para o hospital. E o médico, né, claro, disse, né, depois da cirurgia, se passar mal, se tiver alguma coisa, vocês nos procuram. Levamos ela, e aí quando chega a notícia do exame que ela fez, o médico disse, olha, é uma boa notícia, na verdade esse mal-estar da sua esposa é porque ela está grávida, olha que bênção. Então, olha como a sequência deu certinho, você imagina se ela adoece já grávida, né? Aí ela fica grávida. Aí minha filha, Larissa, a mais velha, resolve nascer de 7 meses. Isso mesmo, resolve nascer de 7 meses. Onde é que ela foi nascer? Levamos para o hospital universitário, que lá tem uma maternidade. Ela estava internada, minha esposa foi internada lá, teve a Larissa, só que o que aconteceu? Como um bebê prematuro, né, precisou de mais cuidados, nasceu com um pulmão 100%, o médico ficou admirado, porque o médico me disse assim, olha, pulmão é o último órgão a se formar, então muito provavelmente vai ter que ficar no oxigênio, muito provavelmente vai ter que fazer isso. Fiquei tranquilo e sereno, e quando minha mulher estava em trabalho de parto, eu estava mentalizando o pulmão da minha filha. Nem oxigênio ela não precisou. Né? Ela nasceu de parto normal, isso já favorece muito, e ela não precisou de oxigênio. Só que ela começou a não querer mamar minha filha, né? E aí o médico disse para mim assim, olha, passado alguns dias que ela estava lá, a Patrícia teve alta, mas a Larissa teve que ficar no hospital. E aí o médico disse para mim, num dia, olha, ela não está mamando, a gente vai entrar com soro. Sabe onde é que é o soro no bebê? Aqui, ó, nessa parte, numa veinha, eles enfiam uma agulhinha aqui. Eu fiquei assim, mentalizando o que eu ia falar naquela hora, e me veio assim, doutor, o senhor me dá uma noite, só essa noite, não faça isso com a minha filha não, quando a gente sair daqui, só me dá essa noite. E a gente sabia que a mamada dela, né, oferecia uma mamadeira de 3 em 3 horas, então eu fui com a minha esposa para a casa do meu irmão e da minha cunhada, e a gente botava o relógio para despertar de 3 em 3 horas, e de 3 em 3 horas a gente fazia a meditação Shinsokan e visualizava a nossa filha mamando. E quando a gente volta para o hospital, para a maternidade naquele dia, no dia seguinte, o médico nos atende e diz assim, boas notícias, ela começou a mamar e firme e forte. E a partir daí, então, hoje uma moçona de 24 anos de idade e estudante de psicologia, enfim, nos dá muita alegria, ok? Vejam o que é o poder, né? E aí, essa é a lei, né? Essa é a lei, está lá, né? Se seguirmos, nos tornarmos um com a grande lei do universo, acreditando que, de fato, essa lei age na nossa vida, tudo vai resolver. Então, se nessa rede da lei da causalidade estabelecida no universo surgir um caroço chamado eu, lei da causalidade, por exemplo, também vale para o fato de eu orar e, ao orar a Deus, a causa disso é a bênção. Então, se essa lei, né, se nessa rede da lei da causalidade, que mantém o meu corpo, que mantém os astros, etc. e tal, estabelecida no universo, surgir um caroço chamado eu, ele se tornará a causa de choques que produzirão uma reação em cadeia, fazendo suceder infinitamente causas e efeitos. Porque é preciso expulsar. Qual que é a causa de se manter uma pequena pedra dentro do organismo? O efeito, né, disso, né, é provocar uma inflamação e aí vai querer expulsar esta inflamação. Vai querer acabar com essa inflamação e vai querer expulsar essa pedra que está dentro do seu organismo. A ideia é empurrar esta pedra para fora, como aconteceu no caso da minha esposa que eu contei para vocês, né? O corpo teve que ir sendo, né, sobraram pedrinhas dentro do organismo dela, devido à cirurgia, e as pedrinhas eram retiradas, elas saíam através
do pequeno buraco que foi feito na laparoscopia e a pedrinha ia sendo expulsa. Que coisa impressionante, não é? E aqui está escrito, né? Sempre que iniciamos uma ação e fracassamos, é porque nos tornamos fracassamos. Não nos tornamos com a sabedoria universal e agimos como personificação do ego. Ao realizarmos uma oração, uma meditação, que nós vamos fazer daqui a pouquinho, e nos fundirmos com a sabedoria universal, de forma que desapareça o ego, passamos a agir em unidade com a sabedoria universal. Ao orarmos a meditação, né, realizarmos a meditação Shinsokan, a mente é ordenada e torna-se com a sabedoria da imagem verdadeira. Quando praticamos a meditação Shinsokan, a mente é ordenada e nos tornamos com a sabedoria da imagem verdadeira, e aí, tornando-se com a sabedoria da imagem verdadeira, manifesta-se naturalmente de dentro para fora a vontade de agir. Olha só, manifesta-se de dentro para fora a vontade de agir. Foi assim que surgiu aquela vontade imperiosa de procurar a Universidade de São Paulo, né, onde eu estudei, e graças a isso não só a minha esposa foi curada, como também a minha filha nasceu, foi muito bem tratada. Eu quero mandar aqui um grande abraço para esses gloriosos médicos, as médicas, todo o pessoal que trabalha em hospital, hospitais universitários, hospitais públicos aí da rede brasileira de atendimento SUS, né? Que são pessoas incríveis e maravilhosas, que Deus abençoe a vocês, tá bom? Bom, a gente volta já já com as perguntas e respostas. Até lá! Voltamos então com o momento de perguntas e respostas. Se você quiser perguntar alguma coisa para nós, você manda aí um e-mail para pergunteaopreletor@sni.org.br, tá? pergunteaopreletor@sni.org.br. Ai, Marcos, eu não estou conseguindo acompanhar todos os programas, como é que eu faço? Estão disponíveis aí no YouTube, mas mesmo assim, você vai receber uma resposta no seu e-mail também, tá? No seu correio eletrônico, na sua caixa de correio eletrônico, você receberá uma resposta nossa à sua pergunta. Tudo bem? Então, manda lá, né? pergunteaopreletor@sni.org.br. Então, vamos lá, a primeira pergunta, deixa eu ver aqui. Dor de cotovelos, qual o significado espiritual? Está ligado aqui sentimento. Olha só. Dor no cotovelo. Fica até estranho, né, a pessoa perguntar isso, mas deve ser alguma coisa muito terrível, deve ser inclusive na articulação, né, porque antigamente a pessoa brincava, isso aí é dor de cotovelo, né, quer dizer, é inveja, né, é um sentimento que não é normal. A gente pode levar a sério o que os antigos falavam pelos seus ditados, né, dor de cotovelo, né, tá com dor de cotovelo. Então, quando a gente fala em né, qual é a explicação espiritual, na verdade a gente devia pensar assim, qual é a explicação mental, a relação causa e efeito. E como eu disse na vez anterior, no programa anterior, nós não vamos aqui ficar competindo com a medicina, né, porque não somos médicos, e a gente não pode ser levado pelo nosso amigo aí que assiste o programa, como se a gente fosse pessoa, né, como se a Seichoné, como se nós fôssemos pessoas que estamos aqui para ficar estabelecendo causa e efeito em tempo inteiro, ou então curando doenças. Isso não serve, a religião não é para isso. A religião é para fazer a conversão da pessoa. O que é converter? Converter não é se filiar a uma religião. Converter é mudar a forma de enxergar a vida. Esse é o papel religioso. Por isso que a Seichoné, ela se entende como uma filosofia e uma religião. Uma filosofia, a filosofia vem do grego, né? Philo, amor, sofia, sabedoria. Então, é o amor à sabedoria, né? Então, nós temos o amor à sabedoria, por isso que a gente explica tanto as coisas detalhadamente, por isso que tem praticamente 400 livros escritos pelo professor, só pelo professor Masaharu Taniguchi, acho que de publicação a Seichoné já ultrapassa os 500 livros, títulos, né? Então, olha aqui, nós temos
A Sutra Sagrada, a chuva de néctar da verdade, contínua chuva de néctar da verdade, são para que a gente lê isso, que assim, é uma forma da gente o quê? Ao fazer a leitura contínua de uma Sutra Sagrada, você vai absorvendo essas palavras, vai se conscientizando da sua natureza divina, e isso é o papel religioso, é religar a Deus. Porque se eu estou com dor em algum lugar, eu estou desligado de Deus. Porque se estou ligado a Deus, é impossível ter qualquer manifestação. Seja ela de doença ou problemas financeiros. Quando eu digo desligado de Deus, é que minha mente não está reconhecendo. Porque não é desligado no sentido de que se afastou e rompeu. Não, eu me esqueço. Um provérbio árabe, né? O homem é um ser que esquece. Insan, em árabe, tem a mesma origem de o esquecido. Né? Então, o que a gente se esquece? Da nossa filiação. Então, eu posso pensar que dor, né, nas articulações, no cotovelo, o que seja, é a incapacidade de ser flexível, alguma coisa que enrijeceu dentro da minha mente. Então, eu passei por uma situação, aquilo me incomodou, né? Eu enrijeço. Às vezes eu tenho vontade de socar aquela pessoa, então enrijeço, para não socar, né? Porque fica feio fazer esse gesto. Insatisfação é a grande causa das doenças, insatisfação. Doença gerada pela insatisfação, aqui ó, página 126. Doença gerada, isso aqui é a Sutra, né? Doença gerada pela desarmonia mental chamada ódio, cura-se quando se substitui o ódio pelo amor. Doença gerada pela desarmonia, olha a palavra desarmonia aí, tá vendo? Desarmonia, é preciso harmonizar. Doença gerada pela desarmonia mental chamada insatisfação, cura-se quando se substitui a insatisfação pelo sentimento de gratidão. Veja, insatisfação substitui-se pelo sentimento de gratidão. Não é a ingratidão que a gente deve substituir pelo sentimento de gratidão. É a insatisfação. Porque a gente fica insatisfeito e a insatisfação gera problemas, vários problemas emocionais. Dentre eles, essas dores que você está falando. Então, é preciso ter flexibilidade, é preciso poder aceitar o outro como ele é preciso perdoar aquela pessoa a quem você está trazendo mágoa. Ou então, por exemplo, se você está insatisfeito no lugar onde você está, significa que você precisa se harmonizar com aquela situação. Não é fugir daquele lugar, né? É harmonizar-se com aquela pessoa. Então, tudo que diz respeito às articulações, às dores, né? Esses problemas de articulação na mão, é insatisfações generalizadas que vão se acumulando. É preciso, então, que o organismo volte, que a mente, perdão, volte a se harmonizar, e harmonizando-se a mente, então você vai curar-se, não é? E, por fim, né, tem uma pergunta, dor na garganta, né? Está relacionado aos antepassados? Não faz essa relação, não faça isso. Porque, é assim, quando a gente começa a atribuir a causa a um ser, a um ente externo, seja o outro, seja o antepassado, a gente está cometendo um grave erro. É um grave erro. A gente não pode ficar fazendo essa relação direta. Ela existe, está explicado nos livros que a Seitonei fala sobre antepassados. Se você gosta do tema, basta ler esses livros que falam sobre a questão da relação entre a doença e as causas ligadas aos antepassados. Mas é uma outra história, uma outra conversa. Então não vai fazendo logo essa interpretação. Pensa no seguinte, mesmo que seja de um antepassado, pense no seguinte, garganta, o desejo, a garganta serve para quê? Para se alimentar, e onde estão as cordas vocais, para eu poder falar. Ora, se eu não estou engolindo, e aí os antigos falavam, né, eu não vou ficar engolindo esse sapo, ou seja, uma coisa que, além de ser muito ruim de ser engolida, dá asco, vontade de vomitar. Então, a reação mental para quem deseja falar algo e não consegue. Você já imaginou na sua empresa, por exemplo, você trabalhando no seu emprego, seu chefe faz alguma coisa, sua chefe pisa na bola com você, você vai ter que manter o emprego, né? Vontade é xingar. Eu não engulo isso.
Não estou engolindo essa mulher, não estou engolindo esse homem. Aí o que acontece? Não estou engolindo, a garganta acaba sendo afetada, tá? Não vou digerir essa situação. Olha outra frase antiga aí, né? Não vou digerir essa situação. São pessoas, então, que não digerem alguma coisa, então ficam com problemas estomacais. Reconcilia-te com todas as coisas da terra. Então, o que eu faço, Marcos? Perdoa, 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 perdoa e perdoa. Pega a oração do perdão, da reconciliação da Seichonoye, que está disponível aí no livro Minhas Orações, e perdoe aquela pessoa. Faça a oração do perdão e, de fato, tire a pedra do sapato, ok? Muito bem, de explicação por hoje basta, né? Vamos orar? Então, como eu prometido, nós vamos fazer a oração mútua. Essa oração Shinsokan, meditação Shinsokan de oração mútua, né, para ser feita após a palestra, nós vamos fazer o canto evocativo de Deus, palavras para obter a orientação de Deus. Depois teremos as palavras a serem mentalizadas durante a oração. Eu vou falar essas palavras, nós vamos ficar em silêncio total e você vai repetindo mentalmente essas palavras ou parecidas, se você não conseguiu memorizá-las. Da minha parte, eu vou representar aquele que ora, tá? Então eu vou dizer essas palavras daquele que ora. Depois ficaremos, como eu falei, quando eu declarar oração em total silêncio, vá mentalizando, sentindo-se una com a grande vida de Deus. E por final, nós vamos fazer o agradecimento pela concretização da oração, quando nós vamos declarar o que é que nós vamos realizar de bem ao próximo, uma vez que essa oração, de fato, vai alcançar o seu objetivo, que é manifestar a imagem verdadeira na sua vida. Então, você pode já pensar o que você vai realizar em benefício do seu próximo, em gratidão a Deus. O benefício que a gente quer dizer é o seguinte: ajudar o próximo a ter uma vida melhor, mais humana, mais feliz, sem carregar tantos fardos nas costas, ok? Então eu peço para que vocês fiquem em posição de oração, por favor, fechem os olhos, sentem, se possível, na ponta do sofá ou da cadeira, junte as mãos diante do rosto, de forma com que o dedo polegar toque no seu nariz, mas não precisa tocar, só para você ter uma noção da altura ideal. Concentre-se somente em Deus, você é merecedor de ser feliz, você merece ser feliz. E agora acompanhe a oração, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Palavras para obter a orientação de Deus. Ó Espírito Santo de Deus, vinde a nós e realizai esta oração mútua de acordo com a sua vontade. Palavras a serem mentalizadas durante a oração. As pessoas que vão receber a oração devem mentalizar continuamente as seguintes palavras durante a oração. Então você mentalize essas palavras. Neste momento sou envolvido, preenchido e vivificado pela luz da sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Todas as ilusões, impurezas e pecados do passado estão sendo lavados e purificados. Já estou vivificado, agora sou perfeição, sou saúde, sou harmonia, sou alegria. Obrigado, obrigado. E eu que estou oferecendo oração, estarei mentalizando. Você é filho de Deus e como tal está envolvido, preenchido e vivificado pela luz da sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Todas as ilusões, impurezas e pecados do passado estão sendo lavados e purificados. Já está vivificado, agora já é perfeição, é saúde,
é harmonia, é alegria. Obrigado, obrigado. Oração. A partir deste momento, por alguns minutos, cada uma das partes repetirá continuamente em silêncio as palavras de oração que acabamos de mentalizar. Vamos ficar totalmente em silêncio. Se você não lembrar exatamente das palavras de oração que nós acabamos de mentalizar, você vai se aproximando, falando palavras próximas, aquelas que surgirem à sua mente. Vamos ficar em silêncio, entregue-se totalmente a Deus. Obrigado, muito obrigado. Agradecimento pela concretização da oração. Por favor, acompanhe mentalmente. Deus, muito obrigado por ter atendido às nossas orações. Obrigado. Agora mesmo a oração foi atendida. Obrigado. Agradecemos o fato de nos ter escolhido como mensageiros do sagrado movimento de iluminação da humanidade. Nós, com os corações unidos, pedimos que possamos trabalhar em prol da concretização do reino do céu na face da terra. Obrigado, obrigado. Deus, sirva-se de nós conforme a sua vontade. Obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos assim então, encerrando a nossa meditação Shinsokan de oração mútua. Tenha fé que aquilo que você pediu já está ao alcance de suas mãos. Lembremos das palavras de Jesus Cristo em Mateus: arrependei-vos porque o reino dos céus está próximo, ou seja, está ao alcance de suas mãos. Arrepender-se, então, significa, ou seja, eu estava me tratando como um filho pródigo, estava me tratando como um pecador, mas, na verdade, eu mereço ser feliz porque eu sou filho de Deus. Deus já
abençoou você, já o abençoou. Ok? Muito bem. E, como eu disse, né, aqui na oração está escrito, né, retribuir as graças recebidas. Como é que você pode retribuir? De diversas maneiras, contribuindo com uma ONG, contribuindo com os seus vizinhos, orando para os próximos. Também pode aí entrar na nossa livraria virtual e doar um livro para um amigo, para uma amiga. Pode doar aí uma sutra para alguém, uma revista, uma assinatura de revista, ou seja, contribua de alguma forma com a humanidade, dentro da sua própria religião também, se você tem a sua religião, católico, é evangélico, é budista e está aqui assistindo a gente porque gosta da palavra nossa, vá lá, contribua com a sua religião, né, com o seu dízimo. Aqui nós temos na Aceite a nossa missão sagrada. Procure se informar para você poder doar para alguém que você acredita que vai realizar alguma obra em benefício do próximo, mas não é assim, agora eu estou doando, então, né, estou dando dinheiro, então estou livre, já estou quites aí, já fiz a minha parte. Não é assim, esse tipo de doação não serve. Né? A doação que a gente fala é aquela doação que a pessoa faz e acompanha o trabalho. A pessoa doa, mas está engajada naquele trabalho, está realizando aquele trabalho junto com os outros companheiros, senão é um comércio, ninguém aqui quer comércio. Então, o fato de você doar um livro para uma pessoa já mostra um engajamento seu num projeto que você está acreditando, que ou seja, que a palavra que está escrito no livro da Aceite pode ajudar uma pessoa a modificar a sua forma de pensar e, obviamente, isso vai também modificar a sua forma de agir e vai ser beneficiado com as palavras da verdade contidas nos livros da Aceite. Esse é um caminho muito bacana da gente poder ajudar o próximo. Esse também é um caminho, existem outros. Estou indicando esse para você porque acredito nesse caminho, tá bom? Então fico por aqui, depois nós temos mais um estudo depois, a gente vai se ver para continuar estudando o livro A Inexistência da Doença. Muito obrigado, até lá! E aí galera, tudo bem? Que saudade de vocês! Estou aqui hoje para fazer um convite especial. No dia 25 de julho, às 19 horas, vai rolar a 65ª Convenção Nacional da Ação dos Jovens Aceite do Brasil. Sim, o nosso evento mais esperado, é emocionante, é alegre. Olha, eu não vejo a hora de acontecer, viu? E lá no nosso Instagram, @JSC_Brasil, na nossa bio tem um link para que você possa se inscrever. E já vou adiantando, quem se inscrever nesse link vai receber um conteúdo exclusivo. Mas o que nós vamos receber? Não posso contar. Vai lá no nosso link, se inscreve e nós nos encontramos no dia 25 de julho. Muito obrigado. Tchau, tchau, galera. Tamo junto. Olá, filhos de Deus maravilhosos. Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vitória Baqueiro. Sou divulgadora aqui na Regional Bahia Pituba e tô aqui para ensinar para você como é super fácil se inscrever na nossa Convenção Nacional Virtual. É isso mesmo. Preparei um tutorial para mostrar para você o passo a passo para você se inscrever agora mesmo. Nos vemos lá! E o primeiro passo é ir no Instagram, na página oficial da JSI Brasil. E logo aqui no início tem esse link em azulzinho, tá vendo? Coautores do Mundo. Então, ao clicar nesse link, você vai ser direcionado para a página oficial de inscrição da nossa 65ª Convenção Nacional. E aqui o primeiro passo é colocar o seu e-mail. Vou digitar aqui o meu e-mail e vocês vão digitar daí o de vocês, tá? Depois vamos clicar em inscrever-se gratuitamente e colocar os nossos dados. Então aqui eu estou escrevendo os meus, meu nome completo, a minha cidade. Ops, deixa eu colocar aqui um espaço, Lauro de Freitas. Coloque também o seu bairro e em seguida escolha a sua regional. Aqui tem todas as opções, mas como um exemplo eu vou escolher aqui não sei ou não tem. Coloca a minha idade e coloca o seu número com DDD, isso é muito importante. Se você deseja receber mais informações da Aceite do Brasil, clica nesse botão abaixo, dá um tiquezinho e em seguida inscrever-se gratuitamente. E nesse momento você já estará inscrito oficialmente na nossa querida Convenção Nacional. Nos encontraremos lá, será uma noite muito especial. Muito obrigada. O verdadeiro coro dos anjos é aquele entoado pelo coração. O amor que transcende espaços, que se estende além do tempo e que é tão pungente, tão intenso,
tão divino que viaja na velocidade de um simples pensamento. A Seicho Noye convida você para um momento especial, o momento do encontro de gratidão com nossos queridos antepassados. 64ª festividade do Santuário Rosô do Brasil e 36ª cerimônia no Monumento aos Anjinhos Anônimos dos países ibero-americanos e África Latina. Em 2020, este sublime evento será transmitido virtualmente. Nossos corações, unidos em amor e gratidão, se farão presentes como um poderoso marco de renovação na história de nossos antepassados. Providencie desde já o envio dos registros espirituais para este sagrado momento. Deixe a força deste amor invadir você. Programe-se para fazer, juntamente com a Seicho Noye, do seu próprio lar, um santuário. Você, a Seicho Noye e eu temos um encontro marcado com a espiritualidade, com o amor, com a verdade. Até lá! Muito obrigada!